Olá, muito boa noite para todo mundo. Com o poente avermelhando o horizonte e arrancando rebrilhos das nascentes e fontes naturais nos montes e serras gerais, a comitiva do Terra Viva DBO na TV atravessou o sertão dos Ananás para fazer a negociada de uma boiada de primeira na Fazenda da Figueira. E junta agora a companheirada em Porfia Violeira para comemorar esta empreitada, começando a função com a apresentação da prosa brideira do dia. Agora mesmo, nessa hora em que a gente está aqui começando a nossa função novidadeira e noticiarista, lá no escritório da SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, os funcionários especialistas estão manejando milhares de números em computadores e maquininhas de fazer contas para entender o caso que foi passado com o setor exportador de carne bovina do Brasil no 2023, que acaba de ser arrematado. Sendo assim, enquanto não sai o resultado oficial, que está prometido para a parte final desta semana presente, os companheiros e companheiras fazendeiros estão convidados a aproveitar o tempo, assuntando junto com a gente o que é que está sendo falado pelo povo do mercado a respeito do rumo que será tomado pelo carretão no eito, agora no ano que acaba de ser estreado no calendário. De acordo com a previsão do banco holandês Rabobank, neste 2024, que está nas suas horas abrideiras, as exportações brasileiras de carne bovina devem ter crescimento de 2 a 3%, principalmente por causa da China, o que não chega a ser motivo de estranhamento para ninguém, né? Fazendo aqui uma recordação ligeira, conforme, aliás, já é do conhecimento geral, de janeiro a novembro do ano passado, os embarques daqui e lá para o gigante oriental somaram 2 milhões e 300 mil toneladas, segundo os números apurados pela Abrafrigo, a Associação Brasileira de Frigoríficos. Agora, para 2024, os analistas do Rabobank estão dizendo que os importadores chineses vão aumentar suas encomendas ao Brasil em 6 ou 7%, o que representaria cerca de 200 mil toneladas a mais, fazendo a comparação com o que eles compraram em 2023. Além do crescimento do volume exportado, também está sendo esperado um ligeiro aumento do valor pago aos frigoríficos brasileiros, que atualmente fornecem 41% de toda a carne bovina importada pela China. Por outro lado, pensando na conquista de novos mercados, o médico veterinário Iberville Neto, analista da consultoria HN Agro, está otimista a respeito de uma possível abertura total ou parcial do Japão e da Coreia do Sul, que andaram dando sinais positivos nesta direção depois do avançamento do plano de aumentar a área livre de aftosa sem vacinação no país. Na lista dos maiores compradores de carne do mundo, os japoneses estão em terceiro lugar e os coreanos em quarto. E tem ainda o México e a Indonésia, que já estão aceitando a carne brasileira, mas ainda estão comprando muito menos do que poderiam. Pois então, o caso é de pôr a boiada para engordar e esperar a freguesia chegar, né? Seja qual for a empreitada planejada, a reunião da caboclada é sempre uma ocasião de rever a companheirada, de pôr a conversa em dia e de fazer festa e cantoria. E sendo esta a nossa função noticiarista também um mutirão de informação a respeito de tudo quanto é precisão de quem ganha vida na lida de gado, este pedaço do nosso espaço aqui na televisão foi reservado para prosear a respeito de como produzir comida de qualidade na propriedade. Pois então, está assim anunciada a apresentação da sessão sobre pastagens com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor especialista do Portal DBO e nosso colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto de hoje é o jeito certo de preparar o solo na hora de fazer a reforma do pasto. Confira. Olá amigos, Wagner Pires, de olho no campo. E eu estou agora em Crixás, aqui no Tocantins, na fazenda Alegria. E essa área que vocês estão vendo aqui é uma área que está sendo reformada e vai ser plantado aqui o capim zuri. Aqui já foi dado 2 mãos de grade pesada. Olha só o tamanho do toco que ela arranca, tá? Quando o produtor, muitas vezes o produtor, ele quer economizar e não faz o trabalho de grade. Gente,
você investir em um bom preparo de solo, você elimina muito mais invasoras do que você imagina. E a economia que você vai fazer lá na frente com o herbicida é muito grande. Então, pecuarista, vamos investir. Olha, aqui foram 2 mãos de grade pesada, agora vai passar uma grade intermediária, vai fazer o plantio e aí a área está pronta. Se houver necessidade, vai passar no máximo uma grade niveladora para dar um acabamento e fazer o plantio, tá? O que é fundamental num bom preparo de solo? É você eliminar a gramínea antiga e também eliminar, destruir as invasoras, tá? Então aqui, olha, tinha uma grande quantidade de invasora, olha aí, ó. Morreu tudo, picou tudo, tá? Então isso aqui, gente, vai fazer uma grande economia no trabalho, tá certo? Se você tiver uma incidência de capim voltando, rebrotando, é conveniente esperar um pouco mais, nascer tudo, e aí passa uma grade, ou a grade intermediária ou a niveladora, elimina tudo e aí você faz o plantio. Pecuarista, faça um bom preparo de solo. Somente dessa forma você vai conseguir formar um bom pasto. E você tem que formar um bom pasto para quê? Para que a vida útil dessa pastagem seja longa. Quanto mais longa a vida útil for, mais econômico fica o pasto. Um bom momento agora é fazer o quê? As devidas correções. Aplicar o calcário, aplicar depois o calcário solubilizado, você aplicar o fósforo, tá? Então é importante você aguardar aí pelo menos 60 dias de solubilização e fazer depois uma correção com fósforo e assim por diante. Mas isso é uma outra conversa que nós vamos conversar aí em um outro De Olho no Campo. Grande abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser. A recomendação do capitão da comitiva é para fazer aqui uma parada ligeira, mas para a gente voltar com a lida marchadeira não vai demorar mais do que o tempo carecido para o cuitelinho bater as asinhas 3.722 vezes. E quem duvidar é só contar para confirmar. O 2023 até que enfim chegou ao fim, sem ter deixado um pingo de saudade no coração dos companheiros e companheiras fazendeiros. E daqui para frente vai ser tristemente lembrado como um dos piores anos da história da nossa atividade, pela quantidade extraordinária de trapeiras e dificuldades que a pecuária brasileira teve de enfrentar nos 12 meses da sua duração. A questão agora, estando o 2024 chegado e estreado no calendário, é de esticar a vista para adiante lá daquela ponte e assuntar no horizonte o que é que está reservado para os amigos e amigas pecuaristas neste ano entrante, né? Pois então, para ajudar a dar atendimento a esta precisão, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a zootecnista Juliana Pila, analista da Scott Consultoria, que vai participar do programa falando ao vivo por vias internéticas, diretamente da casa dela, que fica em Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Juliana. É uma grande satisfação ter mais uma vez a sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Muito obrigado por você ter arrumado esse prazinho para a gente prosear e, como sempre, seja muito bem-vinda aqui no nosso terreiro. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que nos assistem. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Muito obrigado. Ô, Juliana, todo mundo já sabia, né, que o 2023 não seria lá grandes coisas para o pecuarista brasileiro. Mas fazendo um resumo ligeiro aí do caso que foi passado no mercado, por que foi que ele acabou sendo pior até do que diziam as previsões mais pessimistas, hein? Bom, Sidney, alguns fatores acabaram influenciando, né, negativamente o cenário do mercado do boi gordo em 2023. As previsões já eram de preços menores,
para o mercado. No entanto, isso foi intensificado em decorrência aí de alguns fatores. Primeiro deles que a gente pode citar é o aumento dos custos, né, que acabou intensificando aí o descarte de matrizes e, consequentemente, o aumento na oferta de carne no mercado, né. Também no início de 2023, nós observamos um caso atípico do mal da vaca louca. Isso acabou tendo embargos na exportação de carne bovina brasileira. Então, esse excedente que iria para a exportação acabou ficando aqui no mercado interno e a gente viu uma demanda aqui no mercado interno que não conseguiu absorver toda essa oferta, né? Então, são esses os fatores aí que acabaram influenciando ainda mais a pressão de baixa que a gente observou no ano de 2023. Falou da demanda, né, Juliana? Isso que eu ia te perguntar agora, né? Qual é o balanço que vocês estão fazendo aí na Scott a respeito do comportamento do consumidor brasileiro no ano passado inteiro, Juliana? Bom, balanço ainda, né? Apesar desse aumento na oferta e da demanda não ter conseguido absorver de forma tão intensa como era esperado, né, pelo mercado. O mercado estava mais positivo, né? Estava mais confiante num escoamento aqui no mercado interno, mas de um balanço de forma geral ainda foi um ano positivo, um ano mais favorável em relação aos últimos anos, né? Foi o primeiro ano pós-pandemia, aí, passado 2020, 2021 e 2022, o primeiro ano de pós-pandemia, a gente observou preços no varejo da carne bovina também em queda, que acabou colaborando aí para esse escoamento, e também, né, os indicadores econômicos de 2023, que precisam alguns se confirmarem ainda, mas foi um ano mais positivo. Então, assim, no balanço geral, de forma geral, foi um ano mais favorável aí para a demanda no mercado interno. Agora, Juliana, esse crescimento aí, ligeiro crescimento, né, da demanda acontecido ao longo do ano no nosso mercado caseiro, será que é fogo de palha ou ele deve continuar agora em 2024, hein? Bom, todo começo de ano a gente observa uma demanda mais fraca, não só para a carne bovina, né, mas para todos os produtos, em decorrência aí, do aumento de impostos e dos gastos extras que a gente observa no começo do ano, né? Então, ainda para esse curto prazo, a expectativa para o lado da demanda não é muito favorável. No entanto, como a gente já citou, né? A gente precisa acompanhar alguns indicadores econômicos aí, a expectativa para o PIB para 2024 é de crescimento de 1,5%. A gente está vendo aí o número de desempregos caindo nos menores patamares observados aí desde o início de 2015. Então, são pontos positivos para o lado da demanda para esse ano. Pensando agora na oferta de gado no mercado, né, Juliana? O fazendeiro brasileiro vai continuar mandando para o gancho as suas vacas criadeiras no ano presente que acaba de ser começado? As nossas expectativas são que os abates, né, devem manter em altos patamares ainda em 2024. A gente não tem os dados consolidados ainda de 2023, mas no primeiro semestre de 2023 nós tivemos um aumento nos abates em torno de 8%. Nós tivemos a maior participação de fêmeas indo aos abates no primeiro trimestre de 2023, comparado com os anos anteriores. Então, ainda deve ser um ano de aumento aí nos abates e dessa participação de fêmeas indo ao gancho. Mas, comparado com 2023, deve ser um número ainda um pouco menor. Em consideração isso que você falou, né? O que é que deve acontecer nos próximos meses com a oferta e o preço do bezerro? A oferta de bezerro ela deve ser um pouco mais intensa aí a partir de março, abril, que é o período de safra, né, desses animais no mercado. Até lá, o que a gente deve observar é uma oferta ainda muito semelhante com o que a gente observou no final de 2023 e os preços devem caminhar aí andando de lado nesse período. Já para o segundo semestre, a gente já começa a observar uma menor oferta desses animais. A gente deve começar a observar uma menor oferta desses animais e, consequentemente, os preços dessas categorias podem começar a subir no mercado no segundo semestre agora de 2024. Ô, Juliana, então, quando é que o vento vai mudar de lado e o investimento na cria vai voltar a ser vantajoso para o fazendeiro?
Bom, o investimento na cria não foi um ano ruim de 2023, né? Nós observamos preços médios para as categorias, né, de bezerros aí, comparado com anos anteriores, menores, então ainda foi um ano positivo para o investimento para o criador, né? E quem investiu em bezerros em 2023 deve, né, ter essa oferta de animais terminados no final de 2025, 2026, que é quando a gente acredita aí numa retomada, né, nos preços da arroba. Então, assim, quem ainda não fez estoque de arrobas, até esse comecinho de 2024, ainda é um momento que a gente considera mais favorável do que anos anteriores. Rapidamente, para a gente arrematar a prosa, Juliana, por que a gente não deve esperar uma reação mais substanciosa na cotação do boi gordo já neste ano? Porque ainda nós vamos observar um aumento dos animais indo ao abate, né? Principalmente considerando o abate de fêmeas. Não tão expressivo como observamos em 2023, mas ainda deve ser um ano de abates elevados e, consequentemente, a gente tem uma maior oferta de carne no mercado, o que acaba pressionando os preços da cotação da arroba. Muito bom. Juliana, muito obrigado por mais esta sua participação aqui no programa. Um felicíssimo ano novo aí para você, para toda a turma da Scott. A gente vai continuar junto aí ao longo desse 2024. A gente conta com a ajuda de vocês para entender o mercado. Abração, obrigado, até a próxima. Muito obrigada, Sidney. Muito obrigada a todos. E eu aproveito para desejar a todos um ótimo 2024. Obrigado. Logo ali adiante daquela perobeira gigante, a estrada boiadeira embica numa pirambeira e mesmo sendo a nossa tropa preparada e sacudida, a gente vai fazer aqui uma parada ligeira para não forçar a muladeira na subida. E quando o serviço for retomado, o nosso tempo será ocupado com a discussão do andamento da negociação do boi gordo, que hoje tem a seguinte manchete chamadeira. Com o consumidor brasileiro cumprindo o seu procedimento costumeiro de começar o ano alongado do balcão do açougue, não tem quase ninguém no mercado querendo comprar gado terminado. Mas tem menos gente ainda querendo vender e o resultado é que a nossa praça boiadeira continua padecendo de febre paradeira. É um instantezinho só e a gente já volta. Aguarde. Estamos de volta e o que tem para ser contado aqui, conforme já estava sendo esperado por todo mundo, com a virada do calendário, o mercado pecuário agora está mais parado do que água de poço nas principais regiões de comercialização de animais do país inteiro. Como os companheiros e companheiras fazendeiros têm perfeita sabedência, a primeira parte da explicação para esta situação é a costumeira inapetência do consumidor brasileiro, que, tendo já se despedido dos derradeiros dinheiros recebidos no ano passado, agora está sendo obrigado a passar no açougue com menor frequência. Mas repare, amiga pecuarista, que, levando em consideração o aumento muito satisfatório do movimento, agora por ocasião das festas de final de ano, e ainda a melhora geral da economia nacional, os especialistas estão razoavelmente otimistas a respeito da demanda aqui no nosso próprio terreiro. Logicamente que ninguém está esperando assim uma grande revolução, né? Porque, historicamente, janeiro e fevereiro são os meses mais fracos no comércio varejista de carne. O que quer dizer que nas próximas semanas a nossa praça boiadeira deve continuar padecendo de febre paradeira. De qualquer maneira, o comprador de boiada, que de bobo só tem o jeito de dar risada, continua assuntando o rumo que o carretão está tomando no eito, mas está olhando meio de longe, né? Porque hoje a precisão de mercadoria do seu patrão, que é o dono do frigorífico, está variando de pouco a quase nada. E com os grandes distribuidores atacadistas com a câmara fria mais para cheia do que para vazia, o setor exportador agora também está em grande calmaria, muito embora a previsão seja de uma retomada, sem muita demora, do crescimento dos embarques de carne brasileira lá para fora. Por outro lado, mesmo com o povo da indústria anunciando pelo alto-falante que não está querendo comprar, não está sobrando gado terminado em lugar nenhum do Brasil. Porque o companheiro boiadeiro também não está querendo vender. Isso por motivo de ter tirado férias do serviço. Assim mesmo, neste começo de ano, esta questão da oferta é merecedora de muita atenção da parte da amiga pecuarista, e especialmente porque ninguém tem como saber de que tamanho vai ser o descarte de vacas criadeiras que não emprenharam na última estação de reprodução.
Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que desta vez o que aconteceu foi que a arroba subiu em 5 dessas praças e caiu nas outras 3. A lista destas arribadas foi puxada agora pelo sul da Bahia, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 221 e a vaca para R$ 210, a prazo, mas ainda para descontar o fundo rural. No sul das Minas Gerais, o reajuste foi só para a fêmea, que está custando agora também R$ 210. No Espírito Santo, a vaca avançou para R$ 204. No noroeste do Paraná, a fêmea não sai mais por menos do que R$ 217. No norte de Mato Grosso, a vaca aumentou para R$ 192. Já em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, a fêmea piorou para R$ 213. No oeste do Maranhão, a cotação do macho foi rebaixada para R$ 215. E nas Alagoas caiu tudo, sendo que o comprador está pagando pelo boi no máximo R$ 240 e pela vaca R$ 225. Se eu tirar a minha viola da sacola, não vai ser para falar só a metade da verdade, porque eu tenho coragem suficiente para escorar essa gente que vive de fazer traição e falsidade, achando que, por ter posição na sociedade, pode se sustentar montando no cangote de quem não tem dote nem riqueza. Eu tenho certeza do que digo e não tenho medo nenhum do perigo. O meu peito é um lajedo e quem quiser ser meu amigo pode se chegar e marchar comigo para defender a honestidade e a nossa dignidade. Esta e mais de 800 outras prosinhas rimadas escritas por mim mesmo com a intenção de tirar e mostrar para todo mundo um retratinho do nosso coração sertanejo foram sendo ajuntadas e guardadas até chegar num tanto que dava para publicar. E foi assim que nasceram os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já foram lidos e levados para todos os rincões deste nosso imenso chão brasileiro, pelas mãos dos companheiros e companheiras, violeiros, cantadores e recitadores ou não. E se o amigo e amiga quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar diretamente para o meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807, repetindo, 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda me procurar lá no Facebook. O ponteiro saiu primeiro, a mula madrinha está chamando os cargueiros, a comitiva vai se formando e pegando o trieiro, e a gente já vai fazendo a retirada, deixando a companheirada avisada de que a volta do Terra Viva DBO na TV ficou marcada para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã, e também às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.